Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um canal da autora Priscila Gomes. E hoje quero trocar uma ideia sobre um conteúdo que está bem alta entre a galera, chamado storytelling. E eu sinto que o pessoal ainda não sacou a parada do storytelling. E as pessoas só vão falando storytelling, storytelling. E aí? O que isso tem a ver? Pessoal, primeiro de tudo, eu vou conversar com vocês, mas precisam ficar até o final, porque no final eu quero dar a dica de ouro para vocês, tá? Então, vamos conversar o seguinte: para que serve o storytelling? Você, como escritor, para conseguir desenvolver um cenário para que você possa vender melhor o seu livro ou desenvolver melhor o seu livro, você precisa compreender o seguinte: o storytelling ele se adapta de acordo com o seu objetivo, certo? O storytelling ele pode ser uma ferramenta para que a venda do seu livro ou o desenvolvimento da sua história ou a propagação de uma marca possa ser realizada, certo? Então, o storytelling tem como propósito introduzir você a um assunto sem falar diretamente do assunto e você meio que entrar sobre aquele conteúdo sem perceber. O que seria storytelling? Basicamente, vamos colocar assim, de uma maneira bem objetiva, é você contar uma história simples, introdutória, tá? Mas sem dizer exatamente o que você quer, já dizendo isso na história. Vamos dizer o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai vender algo, muitos erros, às vezes, isso inclui para qualquer coisa, é que você quer empurrar aquilo a ladeira abaixo, ou a goela abaixo, vamos colocar assim. E você precisa compreender que a pessoa precisa entender se ela quer aquele conteúdo, se ela quer aquele produto ou não. Mas às vezes a pessoa precisa daquele conteúdo e não sabe. Como aqui no caso, eu falo para vocês não conhecem, ou se quem já conhece, coloca aqui na descrição, aqui nos comentários, para a gente poder trocar uma ideia. Mas quando eu vendo os meus livros, o mais importante é a gente ser sincero, verdadeiro e dominar a sua própria história, que é o ponto mais importante. Às vezes, em grupos ou páginas, você simplesmente diz: compra o meu livro, certo? Mas o que a gente precisa dizer é que a gente tem que entender que elementos do seu livro que são os maiores atrativos para que aquela história possa ser vendida, para que aquele livro possa ser vendido. E eu digo para vocês, a gente está realmente precisando de histórias sinceras, objetivas, em que o medo possa penetrar em você e que esses questionamentos de quando a gente lê uma história sejam elementos que você consiga pensar: aqui é uma história de um livro, de uma fantasia, de uma ficção, porém, muitos elementos do que eu tô lendo podem ser até comparados a coisas atuais e ao tempo onde a gente está vivendo. Então é isso que eu quero que vocês compreendam. A minha história fala sobre mentes que podem se manipular dentro do seu cotidiano. A Janela e o Retorno do Passado, que é a continuação, são os meus dois primeiros livros que eu tive como uma forma de me salvar internamente. Então, eu tenho essas duas histórias como o livro que eu sempre quis ler. Então, histórias misturando com vários escritores que eu gosto de consumir, eu consegui construir e criar uma história que eu sempre quis e não tinha esses conteúdos. Então, desenvolver a Janela e desenvolver o Retorno do Passado é basicamente um livro feito para o meu perfil do que eu gosto de ler. E eu digo para vocês ainda não conhecem, para quem ainda não conhece a Janela e Retorno com o Passado, e Demônio, que é uma fantasia, que estão todos disponíveis na Amazon Prime. Na Amazon Prime não, eu sempre falo isso, é confuso. É da Amazon KDP, é só vocês colocarem lá, Priscila MS Gomes, certo que vocês vão achar minhas obras. É porque eu tô acostumada com a Amazon Prime Video e acabo me confundindo. Lá na Amazon vocês procurem lá, Priscila MS Gomes, vocês vão achar minhas obras. Preços acessíveis, digitais, que é o futuro. O futuro, hoje em dia, não é ter papel, livro, peso, e sim você ter os conteúdos digitais para que você possa consumir cada vez mais histórias, certo? Histórias grandes, histórias pequenas, todas dentro do Kindle, que é um aparelho bem levinho para vocês lerem os seus livros digitais. Estão compreendendo o que eu estou fazendo aqui?
Sem perceber, eu tô introduzindo vocês ao meu mundo. O storytelling é quase intrínseco com a sua própria verdade. Não adianta vocês mentirem, porque ninguém vai acreditar. A maior arma ou a maior ferramenta que você tem para se divulgar é ser sincero, ser verdadeiro. Então eu estou falando de dentro do meu coração que os meus livros de fantasia, de terror, são feitos para que vocês pensem. E que muito terror que existe, muitas das vezes, está do seu lado. O seu terror pode estar próximo do ambiente onde você vive, da sua própria profissão, do seu ambiente onde você mora. Então, todos no seu vizinho, do seu amigo. É o que eu sempre falo para vocês. Está difícil desenvolver uma história e você tem uma ideia. A partir dessa ideia, ramifica os elementos em únicas palavras e depois vai criando o seu Frankenstein de uma maneira organizada, criando a sua obra. Um grande brainstorm faz com que você desenvolva e desmembre uma única ideia. Isso é muito legal. E só que no terror eu trago elementos que possam ter identificação aí com vocês, para que vocês possam se identificar com coisas do dia a dia. Galera, eu falo para vocês, cuidado com os termos de storytelling que as pessoas estão levando para um conteúdo totalmente diferente. Se vocês quiserem mais artifícios para desenvolver um storytelling legal aqui com vocês, eu posso fazer mais exemplos para que vocês possam se basear. Basicamente, você poder vender, como por exemplo aqui um livro, pode ser adaptado para qualquer outro elemento. Vou dar um exemplo para vocês. Eu aqui trabalho na internet, trabalho com redes sociais, trabalho com produção de conteúdos. Eu tenho o canal da autora, mas tenho também o canal Kinemando. Mas, antes de tudo, teve um momento em que eu vendia brigadeiro. E eu basicamente falava a verdade. Estou aqui vendendo brigadeiro porque eu abri mão da minha profissão na época e eu queria basicamente manter o desenvolvimento das minhas obras. E eu queria vender brigadeiro para que eu pudesse publicar o meu livro. E eu basicamente falava isso para a galera e eu consegui terminar minha obra, consegui desenvolver as minhas histórias e me manter com o dinheiro que eu estava vendendo brigadeiro, que eu fazia um bom dinheiro, viu? Galera, quando você é sincero e cria o seu argumento com a verdade, não tem erro. A verdade é sempre o melhor caminho para que você possa ter sucesso na sua vida. E sucesso nem sempre é só ganhar muito dinheiro, mas é sim ser feliz no que você produz. E aí a produção vai ter resultados satisfatórios, porque é uma rede que a galera precisa entender que fazer o certo é o certo. E não tentar caminhar sempre para uma corda bamba, sabe? E tentar sempre ser a malandragem ou tentar sempre burlar as coisas. A gente precisa entender as ferramentas que estão ao nosso favor e entender a nossa personalidade e entender como é que a gente pode produzir da melhor maneira possível. Pessoal, conheçam as minhas obras, A Janela, Retorno com o Passado e Demônio. São 3 livros maravilhosos, em breve, mais 2 livros para serem liberados aí para vocês. Fico muito feliz pelo carinho. Sabe, histórias que possam trazer, de repente, umas ideias legais. E quanto mais a gente lê, mais criatividade a gente se desenvolve. Ler livros, ler séries, filmes, ler mangá, HQ, o que seja. Tudo é muito importante. Ler um jornal, andar na rua, como eu sempre lembro isso para vocês. Ver coisas ajuda que as coisas sejam os seus elementos de inspiração e criatividade. Muito obrigada a cada um de vocês. Se inscreva aqui no canal da autora. Isso é muito importante. Vocês estão curtindo os conteúdos e eu fico muito feliz. Um beijo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.